Olá Isabel, antes de mais obrigada por ter aceitado fazer esta entrevista. Eu agradeço. Nós começamos as entrevistas todas da mesma maneira, eu sei que já viu pelo menos a do Daniel, e se tivesse um mandamento para a sociedade hoje em dia, qual era o mandamento a que obrigaria a sociedade? Sem dúvida, igualdade. Igualdade. Mas a igualdade não só de direitos, mas igualdade total. Com diferença. Igualdade com diferenças individuais, claro. E igualdade com direito à diferença. Ok. Então vamos falar um bocadinho sobre como é que a sua consciência política aparece. Eu sei que nasceu no Barreiro, não é? Formou-se em medicina. Queria perceber se a sua consciência política começa ainda na escola, se começa depois na universidade. Explique-me. O Barreiro era muito politizado, embora eu tenha nascido e crescido naqueles anos de chumbo da ditadura, não é? Cinzentos, poucas conversas, mas de qualquer maneira... Nasceu em 1940? Nasci em 40. Portanto, digamos que o politizado aqui era uma coisa que era mais por osmose na sociedade e no meio do que por muitas palavras. Mas a verdade é que na minha rua havia pessoas que tinham feito a Guerra de Espanha, militantes que tinham estado nas Brigadas Internacionais, havia pessoas que tinham sido presas, portanto havia um clima de pessoas politizadas. E para mim, naquela altura que eu era pequena e até a adolescência, ser contra o regime, não ser católica. Os seus pais não eram crentes? Não eram. E os seus pais eram politizados também? Como? Os seus pais também eram politizados? Também estavam politizados? O meu pai foi toda a vida primeiro militante, depois mais ativista, mas foi sempre um animador cultural enquanto era jovem, antes da ditadura, e muito militante da cultura, animador cultural, e depois foi professor de Esperanto. Havia uma escola de Esperanto. Havia uma escola de Esperanto no Barreiro. E ele era professor na escola de Esperanto, e depois o regime apertou muito ali, não é? E proibia sucessivamente as conferências, proibiu o museu que estava para ser feito. Museu de? Um museu de artes plásticas. De arte contemporânea. Para o qual iriam as obras do Abel Salazar e uma coleção de uma pessoa que era o Dr. Madureira, que eu só conheci de nome e de papéis que encontrei, que ia doar a coleção dele. E o Abel Salazar ia doar também. Veio a ditadura e a Câmara, que era o representante ali do poder, queria ver quais eram as obras e quais eram os livros que iam para ali, para esse centro cultural, mas em que a questão artes plásticas seria predominante, e aí os autores recusaram-se e acabou. Eu encontrei depois cartas do meu pai para o Abel Salazar a dizer: então vamos esperar as obras no barco tal, porque não havia pontes, não é? De maneira que nessa altura as coisas vinham todas de barco, atravessavam o rio, e depois a carta do Abel Salazar a dizer: não, perante essas condições já não faço doação das obras. E isso foi um grande corte cultural numa vila operária que tinha aquela estrutura da cultura operária. Este tipo de corte cultural foi muito importante, foi muito grave. Esta história eu fui ouvindo. Só um pormenor, era o PCP que fazia na altura, ou era uma coisa que era natural da sociedade civil? Eram os anarcossindicalistas que eram muito organizados. Portanto, não é aquilo que se costuma chamar anarquia. Os anarcossindicalistas eram muito organizados. Queriam implementar a anarquia, mas de uma forma, com uma estratégia organizada. Eu só contactei com o meu pai, o meu pai era comunista, mas eu contactei com eles como personalidades, sobretudo depois deles terem feito a Guerra de Espanha e depois terem ido para o Tarrafal, e finalmente conheci-os, já eu era crescidinha, à volta dos 10 anos, e a ideia que tenho é que eram pessoas muito estruturadas e tinham, portanto, a sua história. Ouvindo a história
deles, antes da ditadura, eram muito organizados do ponto de vista de solidariedade e de caixas de resistência. Tinham, por exemplo, caixas de resistência às greves, em que, sobretudo nos corticeiros, isto aqui já não é vivido por mim, é uma memória retrógrada. Nos corticeiros, eles organizavam caixas para quando havia greves, de suporte aos operários, e tinham também caixas... O que era uma caixa? Descontavam aquele dinheiro mensalmente, julgo eu, para depois terem um fundo para poderem dar às pessoas. E também para as mulheres quando engravidavam ou quando tinham filhos, para elas não terem que trabalhar nos últimos meses da gravidez e com as crianças. As mulheres corticeiras. Porque havia E as greves eram possíveis nessa altura? Antes da ditadura, sim. Então, estamos a falar isto no tempo da Primeira República? Eu estou a falar agora, por isso é que eu digo que é assim uma memória desse tempo que me é relatada. Depois da ditadura acabaram-se as greves todas, pelo contrário, quando houve greves na CUF, houve grande pancadaria e repressão. Portanto, o Alfredo da Silva não era um anjo. O Alfredo da Silva não era anjo nenhum. Não era anjo nenhum. Muitas vezes aparece muito branqueado, mas esteve a ordenar pancadaria da GNR. Porque era ele próprio que tinha controle sobre as forças policiais? Indiretamente, não? Indiretamente, mas chamava as forças policiais, porque o Barreiro não tinha uma polícia como nos outros sítios, por causa destas coisas. Tinha um destacamento da GNR, que andava a cavalo nas ruas, a impor respeito. Diariamente? Diariamente. Portanto... E se lembra-se disso? Eu lembro-me perfeitamente, porque para uma criança uns polícias a cavalo a passarem na rua é assim uma coisa muito, muito evidente. Portanto, havia ali um determinado clima. E depois, aos 10 anos... Porque, ainda outro dia estava a ouvir, a Guarda Nacional Republicana era praticamente um exército, não é? Era gigante, não é? Era exército, era dependente do exército. Era dependente do exército. Era dependente do exército, portanto havia uma ocupação militar do Barreiro. O Barreiro tinha uma ocupação militar e era a GNR que reprimia as greves e as movimentações de rua. Há fotografias disso. Portanto, havia este clima, não é? Depois há coisas que eu não me lembro, evidentemente, nem sei se já era nascida, mas que se contavam de terem numa chaminé próximo dos caminhos de ferro, terem içado a bandeira vermelha. E haver o homem da bandeira vermelha, que era o que tinha subido a chaminé, esse conheci, o homem da bandeira vermelha, que depois foi para Lisboa, mas esse conheci-o. Há aqui, portanto, toda uma história e contacto com as próprias pessoas, não é? Eu contactei com as pessoas que tinham estado presas no Tarrafal e nas que tinham feito a Guerra de Espanha. E isso era uma vez... As pessoas que estiveram presas no Tarrafal eram esses anarco-sindicalistas? Foram no Tarrafal, estiveram muitos comunistas, mas tiveram anarco-sindicalistas também. Os que eu conhecia eram anarco-sindicalistas. Qual é que era a relação dos anarco-sindicalistas com os comunistas? Essa pergunta é uma boa pergunta. A minha vivência disso é muito pessoal, porque... Sim, mas é o que nos interessa agora, nós não estamos aqui a escrever um livro de história. Há toda uma história terrível dessa relação na Guerra de Espanha. E por meias palavras, como o meu pai era comunista, mas era muito amigo dos anarcossindicalistas, tornava aquilo... branqueava um bocadinho os confrontos. Pelo contrário, dizia, não, isto agora está tudo resolvido, houve uns problemas, mas está tudo resolvido. Lembro-me eu de criança ouvir estas coisas. Eu não estava organizada politicamente e, portanto, nem sequer percebia muito bem os confrontos que ali tinham existido, que foram terríveis na Guerra de Espanha. Ali não me lembro, francamente... Qual é que era a grande fissura entre... Porque é que eles entraram em confronto? Tinham orientações. Era uma questão de poder e era uma questão ideológica também. Era uma questão ideológica, tinha orientações diversas, não é? Diferentes, que já vinham da Primeira Internacional. A nível internacional, vinham da Primeira Internacional, do primeiro Congresso da Internacional, que se realizou na Suíça, que foi organizado pelos anarquistas, mas onde o Marx não foi, mandou uma mensagem, mas onde há ali... de facto, e estou a dizer nas origens históricas, não é? Daquilo que eu leio. Claro.
e li as atas. Eu tinha tanta curiosidade sobre isto que estão publicadas as atas dos congressos das internacionais e eu li. E há, de facto, ali Isto logo... é mesmo princípio do século XX, não é? Não, século XIX. Ainda é o Isto final do século XIX. É. 1840, 70, e aí há realmente logo um confronto entre a linha Marx-Engels e a linha dos anarquistas, que por sinal tinham sido os organizadores do Congresso. E vem-se a sublinhar. Portanto, há duas correntes históricas os anarquistas muitas vezes recorriam a atos de ação direta, digamos. Não me lembro de no Barreiro isso ter acontecido, do ponto de vista de memória ou de ter lido. Em Lisboa foram eles que organizaram o atentado ao Salazar. O atentado do Rei do Carlos. Portanto, havia essa orientação e havia orientações em relação ao papel do Estado. Muito. Qual é que eram as grandes diferenças? Uma grande divergência, não é? Teórica. Que é os anarquistas com um apelo à auto-organização e os comunistas com o projeto de um Estado que ele sim fosse confluência. Isto depois vem-se com o Lenin, não é? Vem a ter uma expressão teórica que fosse uma confluência dos conselhos, mas com o Estado organizador central. E essa divergência foi cada vez maior e depois refletiu-se nos movimentos de resistência. E de vez em quando havia mesmo divergências também de poder, é isso. Ambos estavam dentro da classe operária organizados. E cada um queria controlar. E a certa altura, mesmo em relação à organização sindical, há ali uma fissura e depois o Partido Comunista vem a dominar. Por isso a Intersindical tem aquele nome comprido, porque englobou as duas. Voltando à sua consciência política, onde é que ela aparece? Já me explicou mais ou menos o meio onde vivia e, como é evidente, ele há de ter tido grande influência na maneira como pensa o mundo, não é? Eu acho que não tive mérito nenhum porque vivi nisto, neste meio, era assim. E quando é que se lembra pela primeira vez de dizer, eu acho que isto não é justo, eu acho que isto devia ser de uma forma diferente? Não me lembro. Não se lembra? Não me lembro porque os sentimentos contra a repressão e contra a pobreza, não é? E em relação à pobreza, que existia muito no Barreiro. Não havia ali estratos, mesmo dentro da classe operária havia estratos. Os caminhos de ferro, os operários de caminhos de ferro não eram pobres, mas os corticeiros eram muito pobres. Depois havia a ideia de que na CUF havia aquilo que se chamava balões, pessoas que entravam para o desemprego de um dia para o outro. Portanto, isto são coisas que ficam na cabeça de uma criança sem grandes opções, não é? E depois fui para Setúbal. Fui para Setúbal aos 10 anos. Os seus pais mudaram-se para Setúbal? Não. Não. Ia para a escola todos os dias? Ia sozinha no comboio. Ia no comboio todos os dias para Setúbal? E havia um grupo que ia de comboio. Eram mesus do comboio. E foi ótimo, porque no fundo é aos 10 anos adquirir uma certa autonomia e sair da casa dos pais mais fechada. Portanto, eu ia para Setúbal, adorei o Liceu de Setúbal, estive lá 5 anos, foram 5 anos maravilhosos, ainda bem que a minha adolescência foi passada ali, porque embora vivêssemos naquele país dos anos 50, de chumbo, cinzentos, mas o Liceu de Setúbal não era cinzento, era misto e era divertido. Ou pelo menos eu achei-o divertido, mas eu acho que era mesmo. Fazíamos peças de teatro, havia o Joel Serrão era professor, havia outra senhora que era a doutora Ausenta que nos ensaiava para as peças de teatro, e tudo aquilo para mim foi um espírito de grande abertura e de grande liberdade. E os caminhos, ia para o Liceu a pé, da estação do Caminho de Ferro até o Liceu a pé, voltava, depois no comboio organizávamos, até fizemos uma associação, e um jornal. Só havia uma coisa contra, é que ao princípio éramos 3, mas depois eu era a única criança que não era batizada. E foi uma grande guerra do padre contra mim.
O padre do liceu. Do padre do Liceu de Moral, do professor de Moral. Porque ele era um homem que era pró-nazi. Pró-nazi. Era mesmo porque eu tenho memória dele falar contra os judeus, de uma forma grosseira. Mas isto já depois de acabar a Primeira Guerra, estamos em 1950. Estamos a falar de 1950. Portanto, já depois de acabar a Segunda Guerra Mundial, ele continuava. 5 anos depois, eu lembro-me perfeitamente dele falar contra os judeus de uma forma bastante grosseira. Que eram sujos, que tinham matado Jesus, que eram pessoas muito sujas, que nos queriam... Um discurso antissemita daqueles mesmo muito ordinários. Portanto, eu travei uma batalha contra o padre e o padre contra mim. Eu tive azar... O que é que lhe dizia? O que é que dizia ao padre? Eu logo no princípio tive azar porque o meu bisavô era de origem ou irlandesa ou inglesa e era protestante. E, portanto, a única Bíblia que havia na minha casa vinha ainda do tempo dele e era uma Bíblia protestante. Os meus pais, que tinham pouco dinheiro, ele mandou comprar uma Bíblia e disseram, olha, levas esta que aqui está. E eu levei a Bíblia protestante. O Antigo Testamento, acho que era o Antigo Testamento. O homem viu aquilo, ficou completamente passado. E depois eu devo ter dito mais uma coisa ou outra, que não sei exatamente qual, e ele disse, a menina é comunista. Isto aos 10 anos. Pronto, e a partir daí eu e o padre discutíamos as aulas todas. A turma adorava, porque aquilo era um teatro. Mas ele permitia que se discutisse. Foi logo, não sei se foi no primeiro, mas foi nos primeiros, que eu apareci com a dita Bíblia, depois tive que comprar a outra, e que deve ter dito umas coisas, que o levaram a dizer, a menina é comunista, não é batizada, trouxe esta Bíblia, e diz estas coisas, portanto, é comunista. E a partir daí, isto podia ter sido mau para mim, não é? Porque eu podia ter amochado, mas não, deu-me para discutir com o padre e, portanto, durante 5 anos eu discuti com o padre, tive faltas de mau comportamento, a vermelho, e era um espetáculo para a turma. Claro. Até discutíamos Voltaire, okay. Mas eu não sabia nada do Voltaire. Devo dizer que eu apanhava assim umas coisas, né? Com aquela idade, apanhava umas coisas por alto e discutia com ele. E depois faz Ora bem, pois, isto passa-se durante 5 anos, com uma vida ótima, foi tudo muito bom. Ainda hoje tenho os colegas desse período. Ainda tem os colegas? E até há pouco tempo fazíamos uns almoços, mas agora os últimos 2, 3 anos não temos. Porque nos meus colegas havia gente muito para a frente, com famílias que tinham sido deprimidas, presos, com um que era neto de um anarquista, um sobrinho do homem que matou o Sidónio, que é meu amigo, o Kim, portanto, muitas dessas pessoas ainda hoje são meus amigos, somos amigos, contactamos e gostamos de estar juntos. Está a ver tantos anos, claro. Mas era um ambiente muito simpático. E depois fui para Lisboa, vim para Lisboa. Para a Maria Amália. Foi horrível. Era super coquete aquilo, não? Aquilo era muito repressivo, era um ambiente de feras. Aquelas professoras eram as feras. E eu era muito boa aluna em Setúbal. Foi sempre muito boa aluna? No Maria Amália, não. Maria Amália? Não, Maria Amália, não. Fui boa aluna em Setúbal, sim, e vinha com notas altas. E quando elas perguntavam logo nisso, então que nota é que teve? Matemática, não sei o quê. Eu dizia-lhes, passava a ser objeto de perseguição. Foi horrível. Felizmente que depois dispensei das orais, no 7º ano, naquela altura era o 7º, correspondente ao 11º de agora, dispensei das orais, porque se as feras me têm apanhado, se as feras me têm apanhado nos exames, tinham-me chumbado. Era um ambiente horrível. Eu também era ingênuo e naturalmente também dizia coisas. Nessa altura ainda não estava politizada, então? Estava. Aí, no Maria Amália, eu distribuí uns panfletos. Foi na altura em que houve os julgamentos no Porto do mudo juvenil.
onde eu julgo que o Agostinho Neto também esteve nesse grupo, que foi nessa altura julgado no Porto, os julgamentos que houve no Porto, do mundo juvenil. E eu aí distribuí uns panfletos, que no Barreiro uma amiga minha me tinha dado, portanto eu devo também ter sido assinalada Mas isto de Maria Amália, não é? Maria Amália. Mas não tinha um grupo, não estava organizado? Não estava organizada. No Barreiro davam-me os panfletos, eu distribuía e tanto me dava para distribuir os panfletos e para tomar posições, mais uma vez, contra a professora de moral, como também uma das coisas foi pôr pimenta na sopa, que não é propriamente um ato político. Eu e outra juntámos-nos, a Eduardo da Pimenta, e fomos à cozinha e pusemos pimenta na sopa. Aquilo foi horrível. Da professora de moral? Não, não era a sopa. Sim, mas na sopa de quem? Na sopa de toda a gente. Ai, de toda a gente. E, portanto, e fomos localizadas, não é? Eu não sei se foi de toda a gente, se foi das aulas de culinária. Okay. Pode ter sido só das aulas de culinária, que era obrigatória. E a mocidade portuguesa? Era obrigatória. Era obrigatória. Mas, por acaso, até no Maria Amália era relativamente simpática, porque tinha teatro. Okay. E, portanto, eu e outras inscrevemos nas aulas de teatro e só tínhamos estas aulas de teatro. E nesse aspecto foi simpático, pois tínhamos a tal culinária obrigatória. Porque as meninas tinham que aprender. Até o 5º ano era lavores. E depois culinária. Depois a universidade. Foi ótimo. Depois fui para a medicina, eu tinha acabado de fazer 17 anos, fui para a medicina e entrei num grupo extraordinário. A medicina, naqueles anos, isto foi antes das eleições do Delgado. As eleições do Delgado foi uns meses depois, já foi em 58. Eu entrei em 57 e caí num grupo que era um grupo que funcionava como se fosse nas coisas mais dos anos 60 mais avançadas. Tinha sido fechada a associação, a PIDE tinha fechado a associação, portanto, aquilo que existia era a pró-associação, e a pró-associação, em vez de ter uma direção, tinha um grupo largado, que reunia de porta aberta toda a gente, os delegados de curso, as pessoas que se encarregavam das coisas culturais, as que tinham outras tarefas, e apanhei realmente um grupo excepcional. Porque... A Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina era muito próxima do PCP, não é? Poderia, sim, tinha muita gente do PCP. Naquela altura não havia mais nenhuma organização. Tinha o Zé Cotileiro, que morreu agora, o Monjardino, o João Monjardino também morreu agora, e o Zé Cotileiro, por exemplo, nunca foi do PC, pelo contrário, era muito crítico. Mas o Zé Cotileiro estava em medicina? Pois, o Zé Cotileiro formou-se em medicina. Ai, não sabia. Ele formou-se em medicina e depois, em vez de fazer a tese de medicina, que nós éramos obrigados a fazer no 7º ano, eram 7 anos. Foi para outro curso, é? Fez antropologia. Foi para a Inglaterra, fez antropologia, fez um trabalho sobre o Alentejo. Portanto, essas pessoas todas eram pessoas muito qualificadas, eram muito bons alunos, havia esta coincidência, eram todos muito bons alunos, mas também eram cabeças muito abertas e de esquerda. Havia muita gente que não era do PC, mas quem estava organizado era. E depois houve as eleições do Delgado, eu não me fui recensear porque tinha ainda 17 anos, as outras pessoas foram-se recensear e toda a gente que se recenseou foi chamada à PIDE para lhe perguntarem. Toda a gente que se recenseou? Para lhes perguntarem porquê é que se recenseou. Porquê é que quer votar? Porquê é que quer votar? É extraordinário. Mas muitos, não é? E houve alguém que não pôde votar pelo que disse à PIDE? Não, eles deixaram. Não me lembro. Não me lembro o que é que sucedeu depois, quando as pessoas foram votar para a Presidência da República. E depois, uns meses depois, já no verão, já quase no verão, ou no verão mesmo, houve as grandes manifestações de apoio ao Delgado. Quando digo nós, aí sim já é as pessoas mais próximas do PC, apoiávamos o Arlindo Vicente. Foi um candidato um bocado mais apagado.
depois o Arlindo Vicente juntou-se com o delegado e nós andámos nas grandes manifestações de rua. Eu e o meu pai também andava portanto, isto é quase que um caminho natural para entrar em determinada forma na vida política. Depois acaba a Universidade de Medicina e essa altura é mesmo da Ordem, não é? Da Ordem, Sou da Ordem. da Ordem, não é? E está num cargo diretivo. Não é? Sim, eu fui. Havia as eleições diretas, não existiam eleições diretas, para não haver assembleias. E, portanto, nós éramos eleitos como delegados. Eu fui delegada e também, mais uma vez, a direção da Ordem reunia com os delegados todos. Aliás, eram as mesmas pessoas que tinham estado... Que é princípios dos anos 60. Na pró-associação. Sim, isto é 61, 62, 63, 64. E na Ordem, de facto, nós tínhamos ali uma atividade que se confundia, que era a defesa dos médicos, das carreiras médicas. Claro. Mas, por outro lado, também tentavam... Enquanto ao regime, claro. É o grande início, quando agora falamos do Serviço Nacional de Saúde, é nessa altura, da geração mais velha, que era o Galhordas, o professor Miller Guerra, é essa geração mais velha que nós, que inicia a luta pelas carreiras médicas, que no fundo é a luta pelo Serviço Nacional de Saúde, porque estabelece uma estrutura, propõe uma estrutura. O professor Miller Guerra foi extraordinário nisso, era um homem que não tinha a mesma formação que a maioria de nós, era católico, mas era um homem muito profético, muito clarividente a respeito das coisas sociais. Ele depois entrou para o Parlamento no tempo do Marcelo e depois demitiu-se. Estava atrás de nós neste percurso. Depois, na Ordem, nós estávamos de facto organizados, fazíamos um boletim, distribuíamos, e foi na altura que foi morto o estudante de Económicas. Eu tive o azar, que não é azar, de ter manuscrito um papel a dizer que o Ribeiro Santos tinha sido assassinado pela PIDE e depois isso foi impresso e foi distribuído a todos os médicos. Aí a PIDE invadiu a Ordem dos Médicos, fez uma busca, encontrou o meu papel, identificou o manuscrito, a autora, e a autora foi presa. Foi presa quantas vezes antes do 25 de abril? Eu fui presa assim, de ficar fechada, 2 vezes. E fui muitas vezes interrogada. Aquelas contrafés para ir à PIDE para ser interrogada foi muitas vezes. Já agora, há uma coisa que eu acho que aqui é importante, que é, hoje em dia, quando nós olhamos para o antigo regime e para a opressão que o antigo regime fez sobre a sociedade, é-nos vendido que não era muito violento, que o regime franquista, ou nazi, ou Mussolini, e naturalmente eram, pronto. Mas queria perceber, portanto, das 2 vezes que foi presa, se houve tortura, se não houve, que tipo de tratamento, se não lhe aconteceu, se acontecia aos outros, como é que era o tratamento que as forças policiais tinham em relação às pessoas que estavam contra o regime? De facto, isso até transformou-se numa discussão académica. O nazismo matou em massa. Claro. O Mussolini executou. Portugal não tinha pena de morte. Mas houve pessoas que foram mortas durante as torturas. No Tarrafal morreu muita gente pelas condições que lá existiam. Foi um campo de concentração autêntico. A diferença aqui é que não havia pena de morte e, portanto, não havia execuções. Mas houve muita gente que morreu em consequência ou das torturas ou então no campo da morte. Em relação aos presos, eu não fui torturada, mas conheço muitas pessoas da minha geração que foram torturadas, mulheres que foram torturadas e foram torturadas barbaramente, com muitas noites de privação de sono, que é uma coisa... Como é que era feita a privação de sono? Era com as pessoas música? Era noite e dia sem dormir, não lhes deixavam dormir e estavam em pé.
Mantinham-se em pé. E os agentes da PIDE iam-se revezando e as pessoas mantinham-se em pé. Começavam a alucinar, caíam no chão, levantavam-nos, batiam-lhes, continuavam em pé, e esta privação do sono é uma coisa que é terrível, porque a pessoa deixa de ser ela própria, não é? Que começa a pensar, a imaginar com alucinações verdadeiras que está noutro sítio, que estão a acontecer outras coisas. Depois eles pioravam isso fazendo sons, bastava fazer um som qualquer para aquele som ser logo imaginado como outra coisa. Portanto, durante o tempo em que eu fui militante e até ao 25 de Abril, a polícia política torturava com o sono e com pancada. Com pancadaria. Com pancadaria. A Aurora Rodrigues foi mergulhada, foi uma coisa que eles raramente faziam, mas ela foi mergulhada na água. A Aurora Rodrigues é mais nova do que eu. É interessante um livro que existe da Joana Bastos, acho que se chama assim, a jornalista, que são os últimos presos do fascismo. Que são exatamente aqueles que foram libertados no dia 25 de Abril. E esses que foram libertados no dia 25 de Abril foram dos mais torturados. Então, o marcelismo... É interessante porque se falava na Primavera Marcelista, Marcelo mudou o nome à PIDE, passou a ser DGS, e mudou o nome à censura, enfim. Fez ali um branqueamento que não teve qualquer significado prático, porque os últimos presos da ditadura foram presos muito, muito torturados. Quanto tempo é que teve preso de cada vez? Pouco, sempre uma semana, 10 dias. Okay. Então aquilo era uma coisa que era para dar uma lição, para criar medo? Para criar medo, com certeza. E o Steve foi em grande isolamento. E o isolamento é uma coisa que é péssima. Estava numa cela que não tinha janelas, tinham umas grades que davam para um muro e em cima do muro passava uma sentinela. Tiraram o relógio, que é uma coisa... ok, para não ter a noção. Tiraram o relógio e não tinha livros. Portanto, nem tinha relógio para saber em que hora estava. Não era julgada, nada. Portanto, estava ali e depois um dia chegava uma pessoa e abria-lhe a porta completamente... Não, mas quando saía, davam-lhe indicações e não faça isto outra vez? Não. Abriam a porta e pronto. As invasões da minha casa é que eram terríveis. A minha casa foi invadida 3 vezes. 2 para me prenderem e uma simplesmente para revistarem a casa. E eram muitos homens, eu acho que a certa altura foram 16, que os contei que eram 16, que chegavam, não era ainda de noite, era madrugada, assim que na alvorada tocavam, entravam e revistavam a casa toda e, sobretudo, levavam caixotes de livros e papéis. Foi uma pessoa que gosta de livros e papéis. Eu perdi papéis que só recuperei depois na Torre do Tombo. Estavam na Torre do Tombo. Os livros foram perdidos para sempre. Fora, não é? Os livros foram perdidos para sempre. Claro. Mas os apontamentos, esses estavam na Torre do Tombo. E eu tinha exatamente feito uns apontamentos sobre a história das internacionais, da Associação Internacional dos Trabalhadores, para me situar nestas coisas de que eu há bocadinho falei. Esses recuperei-os. E gostei de recuperar, porque a história de entrarem na nossa casa e levarem os livros todos que eles acham que são perigosos e que são aqueles que naturalmente nós gostamos mais, e levarem os nossos papéis, os nossos apontamentos, é uma violência terrível. E isto debaixo dos nossos olhos, eles levam caixotes, punham aquilo tudo, depois outra vez numa outra casa fizeram o mesmo, e uma terceira vez eu estava com a minha filha ao colo, e ela tinha 8 meses, e aí não invadiram a casa. Eu passei a minha filha para o colo do pai e lá fui eu. Quando é que começou a sua separação do Partido Comunista? Porquê que acontece e quando é que começa? Quando é que se começa a desiludir? Porquê que se desilude? Eu desiludi-me mais quando tive conhecimento do que se tinha passado com o stalinismo e com o que se continua a passar em termos de repressão. Claro.
E é muito violento para quem é um militante daqueles que acreditavam mesmo nas Mas, coisas. ironicamente, nessa altura, quem estava no poder era o Khrushchev, ou não? Que abriu um bocadinho a coisa, mas depois fechou outra vez. O Khrushchev foi extraordinário. Claro. O congresso em que o Khrushchev revelou as coisas todas foi em 56. Claro. Nós não soubemos nadinha aqui. Portanto, era uma dupla desinformação. Era a desinformação do regime. Mas o PC continua stalinista mesmo? Eu acho que sim. Nessa altura? Eu acho que sim. Em Portugal, o PCP continua stalinista quando o Khrushchev, mesmo com o Khrushchev no poder, não é? Eu acho que sim. Os comunistas dirão que não. Claro. Dirão que não? Dirão que não. Eu lembro-me de nos informarem nas reuniões de célula, e eu estive na direção do setor universitário, portanto apanhava logo ali o funcionário clandestino com as suas informações, nos dizerem, passou-se isto assim, mas já mais tarde, não foi em 56, passou-se isto assim, por causa do culto da personalidade, mas como em Portugal não há culto da personalidade, escusamos de discutir isso. Isto eu tenho... Só uma curiosidade agora. Acha que havia culto personalizado com o Álvaro Cunhal? É evidente que havia. Havia culto da personalidade, um misticismo, uma religião, nada se discutia do que ele dizia, nada era posto em causa, e vinha dali a única orientação. Era assim mesmo, isso era stalinismo. Portanto, nós era-nos transmitida aquela orientação, não sabíamos nada do que se tinha passado. Só quando eu li, uns anos mais tarde, já nos anos 60, quando li os relatórios do Khrushchev, fiquei deprimida, fiquei chocada, foi horrível saber o que se tinha passado, o que se passava. Mas isto parece impossível. Porque isto não foi, em Portugal não chegou cá. O PCP não deixou que isso chegasse cá. Enquanto que isto era discutido em França, por exemplo, não é? E era discutido em França, em Itália, muito discutido. Aqui, na Inglaterra também, mas nós aqui tínhamos mais ligação com a França. Aqui estávamos ceguinhos, não sabíamos nada. Isto é horrível, porque aquilo foi um regime que atraiçoou as esperanças, que deu cabo de um projeto, que foi... Muitas vezes fazem-se comparações entre o stalinismo e o nazismo. E, eventualmente, não há comparações em termos de quantidade de mortes, por exemplo. Não há. É muito diferente. Mas o nazismo era o inimigo. Ao passo que o stalinismo era aquilo que nós pensávamos, a Rússia, a União Soviética, era aquilo que nós pensávamos que era a esperança, que era o futuro, que era a grande construção de um homem novo. E, de repente, sabemos que ali se passava a repressão que se passava. E explique-me lá, então, para eu perceber que só quando tem acesso aos relatórios do Khrushchev é que se apercebe do que era o PCP em Portugal, ou antes já desconfiava? Estas coisas são graduais, mas quando comprei em França, porque nós tínhamos o Sud Expresso, não é? E apesar de tudo tínhamos algum acesso aos livros franceses. Ia muito à França, apanhava o comboio e ia eram aquelas idas à França no Sud Expresso que nos iluminavam um bocado a cabeça, não é? Porque chegávamos lá, íamos ver filmes. Eu chegava à Gare de Austerlitz e ia logo comprar o livrinho, a Semaine de Paris, para ver que filmes é que estavam a dar. Ia ver filmes e ia comprar livros. E é numa dessas idas mas eu julgo que já em 68, sim, possivelmente, depois do Maio, até talvez já depois do Maio, comprei o livrinho que ainda hoje tenho, dos relatórios do Khrushchev. E de facto aí foi uma pancada na cabeça. E eu acho que ainda hoje o Partido Comunista não fez a sua análise sobre esses anos, não fez a sua análise histórica sobre esses anos. E é muito mau que não façam. Porque verdadeiramente tem que se dizer que aquilo não tinha nada a ver com o comunismo e que não tinha nada a ver com o objetivo que havia de tanta juventude europeia que viu naquilo uma esperança e destruiu verdadeiramente, pelo menos emocionalmente, muito daquilo que eram as nossas vivências. Só uma coisa pequenina que ainda antes de ter acesso a isso em Paris, aos relatórios, pela estrutura hierárquica,
pela energia que se vivia dentro do partido, já desconfiava que aquilo se calhar não era assim tão democrático como eles diziam, ou não? Sim, mas a clandestinidade justifica muitas coisas. Ok. Porque aquelas pessoas que viviam na clandestinidade, em risco, eram bastante respeitáveis. Eram e são bastante respeitáveis. Arriscavam muito. Portanto, havia em relação a elas algum cuidado, digamos, e talvez isso fizesse parte do confronto não ser muito grande. E depois começámos a descobrir essas coisas, até com um dos meus controleiros, que hoje é professor na Universidade de Bruxelas, o Zé Carlos Moraes, ele próprio começou a abrir também os olhos, resolveu sair disto, foi à minha casa, ainda clandestino, e conversámos sobre isso. E ele agora diz-me, tu foste a primeira pessoa que me falou do Trotsky e que me emprestou uma biografia do Trotsky. Trotsky estava completamente obliterado, não é? Ele até das fotografias o tiraram. Até das fotografias, foi varrido. Eu também fui varrida. É o princípio do Eu fui Photoshop. varrida de algumas fotografias. Também foi. Fui. Não foi do retratos. Pelo PCP? Claro, não foi do retratos, Mas quando sai do PCP? Quando estou ali na fronteira e depois, por exemplo, as comissões eleitorais de Lisboa, as CDS, que foram um movimento de base extraordinário, em 69, eu fazia parte da direção. Fui corrida de todo o relatório, fui corrida do relatório. Podia ter sido, não fui expulsa da direção, porque era eleita pelas bases, digamos. Mas fui desaparecida da história das CDS. Eu às vezes até pensava, será que eu imaginei que era da direção e não era? No outro dia, felizmente, um amigo... Tiraram-me de fotografias e isso que não é fotografia, nós não tirávamos fotografia, tiraram-me dos relatos. Okay. Quando fazem o relato das CDS, não existe. Eu não existo. Nunca pensei que fosse ter aqui hoje a pessoa mais anticomunista de todas as entrevistas. Anti-stalinista. Pronto, mas anticomunista, pelo menos mas aquele partido, naquela altura era um partido claramente stalinista. Anti-stalinista, sim. pela esquerda, porque havia os que saíam pela direita. No outro dia, eu conto a dizer, no outro dia foi para aí 1 ano ou 2, um amigo meu, que também saiu da mesma maneira, mandou-me a fotografia de um manuscrito com a direção da CDE. E ele diz, mande-te esta preciosidade. E eu tenho aquilo agora como preciosidade de facto, porque quem era a direção? Era o Tengarrinha, era o Pereira de Moura, era eu, e agora não me lembro dos nomes dos outros, mas está lá a direção toda da CDE de Lisboa, não era imaginação minha, eu tinha sido mesmo da direção. Bom, e é assim, neste anti-stalinismo, que eu acabei por sair do PC, sempre como em relação a muitas outras pessoas, com esperança que aquilo se modificasse por dentro, mas não se Ficou incompatibilizada com muitas pessoas? Eles incompatibilizaram-se comigo. Houve um que, em casa de uma amiga minha, posso dizer aqui o nome dela, porque ela pode testemunhar isso, a Maria Antónia Paula, onde nós fazíamos... Maria Antónia Paula é mãe do António Costa. O António Costa lembra-se de eu ter ido lá à casa e ter dito que ia para a clandestinidade, e eu fazia lá reuniões do Partido Comunista. E uma das pessoas foi lá ainda posteriormente, que era clandestino, eu sair e disse, se fosse noutra situação, isto dava direito a matá-la. Se fosse noutra situação, isto dava direito a matá-la. Lá está. Disse-lhe na cara? Cá. E depois eu realmente, essa posição anti-stalinista, a descoberta deste espírito, e depois a questão da luta armada, da necessidade de luta armada, porque o Partido Comunista, com todo o sacrifício, com toda a resistência de que foi capaz, inegável e muito respeito que eu tenho por isso, a verdade é que isto era um ramo-ramo que sucedia anos atrás de anos e não era assim que o regime caía. E depois houve realmente... Então, explique-me lá como é que é a fase a seguir, como é que entra na parte já da luta armada e
Como é que sai do PC e se organiza depois fora do PC? Eu depois fui fazer um estágio a Paris, um estágio de endocrinologia, estava a tirar a especialidade. Conheci o funcionário do PC dessa altura em Paris, que era o Carlos Antunes, e comecei realmente a dar... Diga-me só um pormenor aqui, o que é que era um controleiro? Sim, o controleiro era um funcionário permanente do PC, portanto com o seu ordenado, que eram escassos ordenados, era muito pouco, que era clandestino e que controlava zonas. Podia ser controlar toda a região de Lisboa, podia ser controlar a direção da cidade universitária, ou uma fábrica, mas eram pessoas clandestinas, funcionários, e que eram transmissores da orientação da direção e também recebiam as mensagens vindas de baixo, que não recebiam muito, mas enfim, alguma coisa. Mas, no entanto, lendo as últimas coisas, vejo que há um dado momento em que as pessoas que eram controladas começam a contestar. Li, por exemplo, na história do PC do Madeira, li que o Fernando Rosas, que pertencia, depois de mim, ele tem menos uns anos que eu, depois de mim, ele está na direção onde eu estive, na direção do setor universitário, e ele começa a contestar a direção. Isso foi depois, isso encontra-se na Torre do Tombo. Encontra-se na Torre do Tombo, depois houve um grande traidor que reproduziu textualmente as reuniões, os sítios onde as pessoas se encontravam e o contexto das reuniões. E assim fica-se a saber que nessa altura, um pouco depois de mim, já havia pessoas nas direções que transmitiam o seu desagrado em relação à orientação do partido, da direção do Partido Comunista. E, portanto, eu nessa altura fui, em 1970, 69, 70, fui para Paris para fazer um estágio, conheci o funcionário e controleiro, que era o Carlos Antunes, e comecei, como sempre, porque já estava nessa altura muito rebarbativa em relação àquela direção, a fazer-lhe um bocado a cabeça. A fazer a cabeça. E ele com aquela atitude que tinham os funcionários daquela altura, que era não comentar, não arranjar algumas explicações. A Isabel dizia as coisas e ele não tinha nada. Eu digo-lhe mesmo agora, eu digo-lhe isso, tu não dizias nada, ficavas calado. Parece que consentias. Portanto, eu bato nesta tecla e nessa altura a questão da luta armada era uma questão muito importante. E a verdade é que foi depois de nós começarmos eu em 70 saí, e foi depois de nós começarmos a organizar as Brigadas Revolucionárias que finalmente o PC foi para a frente com uma organização que era a ARA, com o Raimundo Narciso, com o Serra, que eram pessoas que dentro do PC colocavam esta questão. Portanto, tinham um mínimo, tinham a organização do PC, nós não tínhamos nenhuma, não é? Tinham um mínimo de organização para poderem ir para a frente quando foi dada a luz verde. E a luz verde, quanto a mim, foi dada porque nós saímos e nos organizámos. O Raimundo Narciso diz que não, ainda agora. Eles começaram a sentir que estavam a perder o edge, estavam a perder Ele diz que aquilo já estava decidido. É verdade que ele já tinha ido a Cuba e já tinha tido treino, mas nunca mais acontecia nada. E o que é que vocês faziam? Metiam aquelas bombas nos barcos que iam para as colónias? Foram sempre objetivos militares, porque a questão da luta contra a guerra colonial era a orientação, era o filão. Tanto as Brigadas Revolucionárias como a ARA. Era igual. Já a Luara é outro tipo de atuação, mas nós, tanto uns como outros. Às vezes até se confunde os barcos. E a Isabel e o Carlos Antunes estavam na direção? Nós fundámos e depois estivemos sempre na direção. Fundaram as Brigadas Revolucionárias? Fundámos as Brigadas Revolucionárias, que no fundo tinham uma estrutura, a nossa experiência era PC, não é? Portanto, tinha uma estrutura um pouco como a do Partido Comunista. Portanto, tinha uma direção e depois tínhamos núcleos em vários sítios, com pseudónimos, os quais nós controlávamos. O Carlos Antunes
teve muito apoio dos católicos. Porque ele era católico? Ele teve um filão, ele foi mais para o lado do Barreiro, das pessoas do Barreiro, porque era quem eu conhecia. E tinha um primo lá que me acompanhou nisso. E o Carlos Antunes encontrou uma rede de católicos que foi importante, porque eram menos suspeitos. Depois tornaram-se suspeitos, mas eram menos suspeitos. E, portanto, com essa rede de apoio dos católicos e com a rede do Barreiro, acabou por ser posta a primeira bomba, que foi na Fonte da Telha, que foi o Carlos Antunes que a fabricou. Era isso que já agora perceber como é que chegaram aos explosivos, como é que era a operação era feita, qual é que era a distância entre a direção e as pessoas que executavam. Eu, agora que houve a explosão em Beirute, de vez em quando lembro-me do meu transporte de nitrato de amónio, julgando que aquela coisa não explodia. Achando que aquilo não explodia. Mas afinal explode. Quando aquilo aconteceu em Beirute, eu telefonei ao Carlos Antunes e disse: lembras-te de qualquer coisa? Porque a verdade é que aquilo precisa para se desencadear. Precisa de um rastilho. De um rastilho. Mas, para mim, que transportei aqueles caixotes, não... Transportou de onde para onde? O que é que Ora se bem, passava? o nitrato de amónio foi exatamente o nosso primeiro explosivo, porque era usado nas vinhas em Espanha, em França, para abrir as covas. Portanto, aquilo explodia, abria covas. E na base disso, nós achámos, bom, então vamos, já que não temos plástico, vamos fazer com nitrato de amónio. E havia um colega meu, que era o Rui de Oliveira, que tinha um laboratório. Era químico? Químico. E, portanto, ele encomendava para o laboratório nitrato de amónio. Era normal. Talvez, com certeza que não era nada normal um laboratório de análises comprar quilos de nitrato de amónio. Era onde o laboratório? O laboratório dele era ao pé do Marquês de Pombal. Ok. E a Isabel é que descobriu qual era o fornecedor? Não. Foi o meu colega que fez isso tudo. Claro. Que lá está, esse meu colega vem da Associação... Era católico? Não. Veio da Associação de Medicina, depois foi presidente da Ordem dos Médicos e depois entrou para as brigadas. E ele é que, o pai dele, que era o diretor do laboratório, não sonhava que ele estava a fazer aquelas encomendas. Isso parece o Breaking Bad, mas não sei se viu a série. O Breaking Bad é aquela série americana que eles também fazem um laboratório completamente ilegal, mas para fazer estupefacientes. E eles depois também começam a tem um laboratório completamente... Veja que vai achar graça. Chama-se Breaking Bad, acho que vai achar graça. Tem alguma coisa a ver com isto, porque eles estão na ilegalidade, como é evidente, estão ilegais, e começam a comprar coisas estranhíssimas. O pai dele era professor de medicina, chegou a ser diretor da faculdade, é um senhor muito respeitável, e o filho, que trabalhava lá também no laboratório, ia encomendando o dito nitrato de amónio, puro. Nesse telefonema que eu agora fiz para o Carlos Antunes, ele respondeu, mas o nosso era puro. Pois, era puro. E então, esses caixotes de nitrato de amónio, eu levei-os para um esconderijo, e depois desse esconderijo foi levado para um operário da Margem Sul, já das pessoas minhas conhecidas, e o Carlos Antunes fabricou uma enorme bomba, porque teve que ser enorme, não é? Com pó de alumínio. Onde é que ele foi ver como é que se fazia uma bomba? Era a experiência do PC? Em França havia umas pessoas que ensinavam. Ele foi à França a aprender a fazer? Não, ele já tinha aprendido. Em França havia alguma memória da Guerra da Argélia, dos apoiantes franceses. Havia um padre, que era o Davesi, que era um homem que tinha ainda algumas redes de apoio e essas coisas aprendiam-se por lá. Eu não fui lá, claro. Mas o Carlos Antunes... Portanto, o Carlos Antunes fez sozinho, já no Barreiro, a bomba? Fabricou a bomba dentro de uma banheira, com pó de alumínio, misturado com o nitrato de amónio, e ele e um operário da Fonte da Telha, da base da NATO, foram colocar durante a noite a bomba dentro da base. Entretanto, tinha havido a bomba da ARA também na NATO, o que fez-nos ali vacilar um bocado, porque podiam associar, andam a atingir a NATO, foram uma, agora vão a outra, mas por isso deixámos também passar um bocado.
Eles foram colocar, aquilo rebentou e, de facto, interiormente destruiu muito. Fizemos um comunicado e a partir daí a PIDE tem noção da nossa existência ativa. Já não eram só papéis. Vocês não eram partido, eram só brigadas funcionárias nessa altura? Só viemos a ser partido depois. E a PIDE tem noção da nossa existência, mas aquilo, há de facto ali um ponto de ruptura. Como é que se fazia um comunicado na altura? Pois, escrevia-se. E onde é que escrevíamos onde é que os se dois, tornava aquilo lia-se através do telefone para a agência de notícias. ok. Pois, eu agora que converso com os outros, não é? O Raimundo Narciso fez isso e nós fizemos isso também. Cabine telefónica, papelinho, lê-se e acabou. É transmitido para os jornais e para a agência. E a partir daí destrói-se o papel onde está escrito o comunicado. Era telegráfico o comunicado, não era grande? Era telegráfico, sim, pois seria coisa para ocupar pouco espaço, umas linhas. Não era discurso. Até porque as pessoas que recebiam não tinham capacidade de decorar. Exatamente. Não era discurso, não. Era comunicar que tal foi feito com este objetivo pela organização tal. Nós tivemos sempre, desde o início, e isso foi importante, a ideia de não matar ninguém. Mas é uma questão filosófica importante, porque a vida, seja dos amigos, seja dos inimigos, é uma coisa irrepetível, a vida humana. E não podemos ser autores de acabar com uma vida. Até porque as pessoas merecem a sua redenção, não é? Todas têm direito a uma. Eu sou contra a pena de morte, portanto sou contra a pena de morte de todas as maneiras, mesmo com julgamento. E, portanto, nós assentámos logo nisso no princípio e foi muito bom. Mas já voltamos a isso quando falarmos depois a seguir ao 25 de Abril e das FPs, etc. Então, pronto, puseram uma bomba, ficaram conhecidos. A seguir, portanto, estamos em quê? Em 70 e... Estamos em 71. 71, ok. E depois continua a pôr bombas? E depois continuámos até ao 25 de Abril. Sempre a pôr bombas? Sempre. Puseram sempre. o quê? Quantas bombas? Eu também não sei. Mas, em 4 anos? Mas houve uma muito boa que foi em carros militares, em tanques. Foi muito boa, foi em vários e foi uma coisa muito bem conseguida. Também fizemos uma coisa que depois foi muito criticada, mas que eu ainda hoje continuo a considerar que foi muito bom, que foi roubar os mapas militares das ex-colónias, que foram entregues aos movimentos de libertação. Ok. Como é que conseguiram? Não é roubar não me interessa tanto, mas como é que conseguiram depois pôr nos movimentos? Foi complicado. Foi complicado. Foi um camarada meu, o Zé Paulo, que se infiltrou durante o dia na direção, não sei se é uma direção-geral da Geográfico-Militar, ali na Rua Artilharia 1, permaneceu lá, escondido, e depois durante a noite, depois foi selecionar os mapas em questão, durante a noite saltou e depois levou isso no comboio. No comboio, em vez de chegar à fronteira, antes da fronteira, saltou e foi... Saltou do comboio? Não, o comboio parava. Não é? Isso parava na fronteira com a Andaia. E depois fez o percurso francês e depois foi levar à Argélia. E isso permitiu uma coisa que os movimentos não tinham, que era os mapas dali. E foi criticada porque isso eventualmente levou à morte de portugueses. Como? Foi criticada porque as pessoas dizem que isso levou à morte de portugueses. Foi, mas eu soube até recentemente que, pelo contrário, os mapas permitiram que os movimentos fizessem ataques sem perdas de vidas. Assustavam, mas não havia confronto, porque eles também não estavam muito interessados em terem confrontos. O que ficaram foi com a noção do terreno para poderem fazer os ataques onde seria indicado fazer ataques. Soube isso recentemente, que isso, o que é lógico no espírito dos movimentos de altura, não é?
o MPLA, a Frelimo, a PIGC não eram movimentos para matar, eram movimentos para ter uma presença no terreno para esgotar o exército português. Não era como tinha sido a UPA e outras coisas. E como era a UNITA. Morreram pessoas nos atentados que fez? Não. Nunca morreu ninguém? Nunca morreu ninguém. Morreu um camarada nosso. Ao montar a bomba ali na Avenida de Berna, num quartel que era ali, onde é agora a Nova, era um quartel, e ele ia deixar lá a bomba com o relógio para aquilo rebentar durante a noite, onde não havia pessoas, mas ele, ao fazer a ligação, aquilo rebentou. Portanto, houve um erro qualquer de ligação, ele e um outro numa outra repartição militar na Rua Rodrigo da Fonseca. Quando é que forma o partido? Nós formamos o partido em 73, é quase em cima do 25 de Abril. No final de 73. Porque havia necessidade de formar um partido para além das brigadas. As brigadas faziam ações, mas havia muita gente que não fazia ações e que eram núcleos de apoio para, por exemplo, as pessoas que fizeram a greve da fome na Capela do Rato. As que iniciaram a greve, as que desencadearam o movimento. Houve muitas que fizeram a greve e que estiveram na direção da greve e que não tinham nada a ver com as brigadas. Mas as que iniciaram o movimento eram das brigadas e, portanto, essas pessoas não se dedicavam a ações diretas. E, portanto, e essas e outras pessoas no meio operário. E, portanto, havia necessidade de criar uma estrutura que não fosse dirigida e organizada para as ações diretas. E aí houve necessidade de criação de um partido, que foi depois o que funcionou depois do 25 de Abril. Agora só uma curiosidade, que é a sua vivência na clandestinidade, e estas coisas de pôr bombas, contactos, etc., isso também lhe dava alguma... Porque assim, com certeza calculo que o seu principal objetivo e o que a movia era transformar a sociedade. Era toda a pobreza que tinha visto quando era muito nova, etc, etc. Mas a atividade enquanto revolucionária, mas já a mexer em armas, isso era uma coisa que lhe dava um certo alento. Não tenho... Porque de maneira como está a contar, há um lado um bocado quase de James Bond na coisa, não é? De cabines telefónicas, etc, etc. É um bocadinho... E a gente sabe, pronto, se calhar era tudo à portuguesa, mas a gente sabe que pode não ser o caso da Isabel, mas que em alguns casos as pessoas também, a adrenalina que tudo isso provoca, a clandestinidade, etc., que também são, de alguma maneira, um catalisador para as pessoas continuarem naquela vida. Senti isso em si, senti isso nos outros. Eu acho que as pessoas... Sinceramente. Eu acho, claro, sinceramente. Eu acho que essa adrenalina sentia muito em outras... Há pessoas que têm um gosto por aquilo. Gosto pelas armas, pela aventura, pelas coisas manuais, pelas coisas técnicas, para a perfeição das coisas técnicas. Eu não tinha gosto nenhum. Não gosto mesmo daquilo. E tinha medo. E, portanto, em mim essa adrenalina não funcionou, funcionou outra. Funcionou o tal desejo de ver as coisas transformarem-se em Portugal, de haver ali uma novidade do ponto de vista do ataque à ditadura. Isso funcionou muito. Mas observei, e até houve um momento em que eu pensei escrever sobre isso. Qual é o momento em que a violência, em que as pessoas... Tiram prazer da violência. Claro, pois, porque é exatamente aí que eu queria chegar. Claro. Eu, no livro que escrevi, A Luta Armada, fiz um primeiro capítulo sobre a violência. Desde quando é que ela existe no ser humano? Porque há autores que acham que não existia, mas eu acho que sim, que existiu sempre. Quando nós vemos nos restos humanos pancadas de pedras na cabeça, houve ali um confronto. E depois há mesmo confrontos organizados de grupo. Eu tive uma grande paixão por ler essas coisas e li bastante, porque tinha observado em camaradas meus, mais homens, esse gosto que a certa altura pode ser alienante. Pode isso ser mais importante do que os objetivos em si. Teve que meter pessoas na ordem por causa disso? Eu acho que sim. E algumas pessoas ficarem com antipatia comigo por causa disso. Isso sim. Porque a Isabel era direta e dizia, não, isso já não... Não. Francamente tenho antipatia por esse tipo, porque percebi que ali há um terreno
Há um terreno Muito escorregadio. é um terreno muito escorregadio e que deve ter nos exércitos regulares, há com certeza. Os homens são todos iguais. Estão, Os seres humanos, é isso. E a certa altura... estão no exército. Claro. Não são diferentes dos que estão a fazer o trabalho que a Isabel e os seus colegas faziam. E nos outros grupos, mesmo depois os que existiram na Europa, que eu li bastante sobre eles, eu percebi que inicialmente estavam como eu, mas que depois aquilo escorregou. É uma coisa interessante de observar no ser humano. Onde é que a violência está dentro de nós? E quando é que se começa a pisar o risco? Então vamos agora para o a seguir ao 25 de Abril. A luta armada continua, mais tarde, acaba totalmente. Absolutamente no dia Pronto. 25 de Abril. Mas explico só uma coisa. Quando diz que os grupos que iam invadir, seja casas, seja terrenos, Estamos o que fosse, a falar depois do 25 de depois do Abril. 25 de Abril, iam armados, às vezes. Como é que se chama isso? Eu até apontei aqui, como é que se chamam esses grupos que iam fazer as... Os grupos que invadiam, sim, eu posso descrever. Então, Os grupos que invadiam casas, casas desocupadas, não iam armados. não iam armados. Eu próprio invadi casas e Invadiu. casas Onde é que invadiu desocupadas. casas? Desocupadas. Tenho uma vaga ideia de em Alcântara ter invadido casas desocupadas. E da polícia aparecer e depois a polícia fugir de nós. E isso, mas nós estávamos completamente desarmados. Para que é que invadiam as casas? Desocupadas. Para serem ocupadas pelas pessoas pobres. Ok. Isso foi extraordinário. E isso, explica lá, e funcionava? As pessoas pobres depois iam mesmo para lá? Foi uma coisa um bocado lírica? Iam completamente. Isto foi, eu acho que foi das coisas mais interessantes do 25 de Abril. Porque eram pessoas que viviam em barracas. Nas periferias? Nas periferias e dentro da cidade. E dentro da cidade? Havia muitas barracas dentro da cidade, ali ao pé da cidade universitária. Havia azinhagas de barracas, mesmo ao pé do Hospital Santa Maria e antes da segunda... Então explique-me o processo. Vocês invadiam e depois iam chamar essas pessoas para ir para lá? Não, as pessoas vinham connosco. Claro. Havia comissões de bairro, Ok. havia comissões de moradores, maioritariamente mulheres. E isso é um fenómeno muito interessante, porque as mulheres, aquelas mulheres não eram nada, eram zero, não contavam na vida, viviam em barracas, miseravelmente com os filhos, nunca na vida tinham mandado em nada, era o marido que mandava nelas, e de repente aquelas mulheres têm o poder de pegar nos filhos e ir ocupar casas. E há uma que eu vejo num filme que se fez sobre isso, em que ela diz, eu e os meus meninos, isto já depois do 25 de novembro, eu e os meus meninos ficámos. Isso foi das coisas mais interessantes, mais emocionantes. E houve muita gente que depois ficou nas casas? E depois foram legalizadas. Foram legalizadas Pois. depois? Não sei dizer em números. Mas muitas dessas casas ocupadas, que eram casas vazias, não é? Foram legalizadas. É pena que agora não se ocupem algumas, porque são vazias, não estão a dar proveito a ninguém, nem aos proprietários, e talvez pudessem ser ocupadas com rendas baratas. Está-me a dizer, essas ocupações das casas foram feitas sem armas, mas houve ocupações que foram feitas com armas. Vazias. As dos campos já foram feitas, aí houve várias formas, não é? Houve campos, sobretudo no Alentejo, que foram ocupados com a proteção do COPCOM, e portanto quem estava armado era o COPCOM, mas foram com essa proteção armada. Na Extremadura, ao norte de Lisboa, Ribatejo, foram já as pessoas... Os militantes que apoiaram as ocupações estavam armados e os camponeses também estavam armados, com armas, das tais armas que saíram dos quartéis. Armas que saíram dos quartéis. Quem é que dava cobertura a isso? Quem é que concordava com as ocupações eram coisas que passavam, houve muitas organizações a fazerem ocupações, não é? Houve o Partido Comunista, houve a LUAR, houve que também os partidos maoístas também fizeram, e nós fizemos.
E aí eram decisões, não era, podia ser espontâneo dos habitantes, e houve naturalmente muitas espontâneas, mas aí nós decidíamos, se fosse decisão, era decisão da direção. E nunca houve violência. Nunca houve violência? Não. Eu nunca fiz ocupações, mas fui a uma assembleia de uma herdade ocupada. E isso também foi uma experiência muito, muito boa. Pacífica, não, as pessoas estavam armadas, mas foi pacífica e mais uma vez aí as mulheres tiveram um papel importante. Mais uma vez elas ali tiveram um papel. Tinham e punham questões interessantes, como seja, a maior parte daquelas pessoas eram analfabetas e elas diziam, então, agora os que sabem ler e escrever é que ficam sentados na secretária a mandarem nós. Como é que isso é? Essas foram experiências humanas muito interessantes e não foram violentas. Porquê que é presa em 78? Em 78, a acusação que nos foi feita foi de assaltos a bancos. Mais nenhuma. Portanto, e frisar que no dia 25 de abril de 74 acabaram-se as ações armadas e não houve mais ações armadas. Fui eu que escrevi o comunicado. E obedeceram-lhe? E obedeceram. Com relutância alguns. Com relutância? Mas obedeceram? Tenho certeza que lhe obedeceram? No dia 25. No próprio dia 25 eu fui à tipografia, que era no Norte, eu estava clandestina, que era na Maia, eu própria fui lá para impor que se fizesse um comunicado a dizer que entrávamos noutra luta, que era da liberdade, e portanto não havia mais ações armadas. E não houve. Como é que viveu o 25 de novembro? Como uma grande desilusão? Aí é que foi. Porque ainda antes de irmos a ser... Aí é que temos, portanto, aí uma viragem, não é? E eu tive, antes do 25 de novembro, estamos a falar desde agosto de 75 até 25 de novembro de 75, eu tive uma grande esperança que houvesse uma reviravolta em termos mais populares e mais de base na sociedade portuguesa e que os militares revolucionários acompanhassem isso. Porque eram muitos os militares revolucionários e tinham muitas unidades por eles. Portanto, talvez eu fui muito voluntarista nessa altura. Não sei se fui mais, se não, mas talvez fosse. Porque acreditava muito naquilo e ia muito para a frente com essas coisas. E, portanto, na minha perspectiva, e é pena que não se faça, já perdi um bocado a esperança, porque acabou de falecer a pessoa que fez o levantamento de tanques, o Luís Pessoa. No dia que isso aconteceu, que foi há umas semanas, eu pensei, acabou, já não se vai fazer com testemunhos diretos a história do 25 de novembro, que é complexa. E para mim Então, mostre-me lá a sua visão. A minha visão é que foi desde agosto. Portanto, houve aquelas transições em que houve a ocupação das rádios, o Pinheiro de Azevedo, e desde agosto que há ali um confronto muito, muito direto entre a ala mais revolucionária e nós próprios, não é? Eu fui ao Palácio, eu subi as escadas do Palácio Foz para estar com os generais que havia nessa altura, generais revolucionários, no sentido de haver uma mudança. Quem eram os generais? Era o Pinto Soares, era o Otelo, são os dois que eu me lembro. E essas pessoas estavam pela tomada do poder. Chamar tomada do poder é um bocadinho demais, mas a verdade é que era o Pinheiro de Azevedo que estava em Belém a substituir o Costa Gomes e teria sido fácil afastar o Pinheiro de Azevedo. E nós saímos do Palácio Foz em grupo com algumas pessoas conhecidas, notáveis, de esquerda, e fomos a Belém dizer ao Pinheiro de Azevedo, vá-se embora. Mas o Pinheiro, isto isto deve ter sido em setembro de 75. E o Pinheiro de Azevedo mandou-nos foi a nós embora. E há um confronto entre mim e ele,
e eu mais tarde vim a ter um processo por insultos ao Pinheiro de Azevedo. Ele insultou-me, bom, o ambiente era este, não é? Ele disse umas coisas inconvenientes a meu respeito. Eu posso dizer, ele disse que eu andava a dar a volta à cabeça dos militares. Mas disse isso num sentido... Eu percebo. No sentido quase sexual da coisa. Exatamente. Que, com certeza que as rádios tinham sido invadidas por mulheres como eu, que andavam a dar a volta à cabeça dos militares. E eu disse-lhe, o senhor está-me a confundir com as mulheres com quem anda. O ambiente, como vê, não era... Mas era a resposta que tinha que ser dada, não é? Mas esse confronto acabou por saldar a favor do Pinheiro de Azevedo, porque os militares não tiveram coragem suficiente. E porque ele tinha outros militares do lado dele. Mas não naquela altura, não nem naquela naquele sítio, não. E daí, e portanto, aí já nessa altura, a direita mais o Partido Socialista estavam organizados no sentido de fazer um golpe militar. Portanto, desde agosto de 75. Era o Yanes, o Vasco Lourenço, Mel Antunes, e por isso eu digo com cuidado, às vezes tenho essa conversa com o Vasco Lourenço, não é? Que diz, não é bem como tu dizes, não sei o quê e tal, mas a verdade é que eu digo a direita mais o Partido Socialista, porque estas pessoas não eram de direita, não é? E nem eu quero dizer que elas sejam, não é? Mas a verdade é que fecharam os olhos ao facto de haver ligações com o ELP, que havia da parte de alguns, com a extrema-direita bombista, essa sim bombista. Fecharam os olhos a isso. Se perguntar hoje ao Vasco Lourenço, ele diz que não, eu desconhecia, não sabia nada disso. A verdade é que essa organização acabou por fazer, em novembro, o golpe militar. O 25 de novembro foi uma contra-revolução. Com o Yanes à frente. Foi uma contra-revolução, com o Yanes à frente. E aí, a minha tese, mas está por provar, é que, entretanto, o Partido Comunista tirou-se do tapete. Estava conversado para não responder. Antunes, não é? Uma encontro de Mel Antunes com o Cunhal, e os fuzileiros não avançaram, o Costa Martins tinha 20 tanques, foi colocado, não se sabe por quem, no COPCOM, da aviação, Costa Martins da aviação. O hotel diz que olhou para ele e disse que... O hotel era o chefe supremo, não é? Diz que olhou para ele e disse, o que é que estás aqui a fazer? Mas estava. E foi lá colocado. Quem é que o colocou? É muito complexo, mas em grande isto é um golpe da direita mais PS a partir organizado desde agosto, que vem a eclodir a 25 de novembro, com o compromisso do Partido Comunista não responder. Como é que se posicionam a seguir ao 25 de novembro? Eu, a seguir ao 25 de novembro, tive logo um mandato de captura. Qual era, o que é que estava escrito no mandato de captura? Mandato de captura por ofensas à lei da imprensa, porque a Revolução continua a sair. Eu era diretora da Revolução do jornal, a direção continua a sair e, portanto, foi assinado, passou a ser ministro da Informação, na altura, que foi o Manuel Alegre. O Manuel Alegre é que tomou, fez esse... e portanto, essa captura vem daí, esse mandato. Eu fugi Então acha que foi o Manuel Alegre que... Foi ele. Era ele que era o responsável. Como foi ele que fechou o século, não é? E depois tive vários processos. Um deles foi essa de ofensas ao Pinheiro de Azevedo. Eu e o Carlos Antunes tivemos vários processos militares. Fomos os únicos civis que tivemos processos militares. E depois, mas vocês não tinham assim tanto poder, não é? Porquê é que acha que... Tinham medo de nós? Porquê é que eles tinham tanto medo? Tinham medo de nós. Tinham medo. Tínhamos algum poder. Tinham algum poder. Pois. E tínhamos armas. E tinham armas. Portanto, porque, entretanto, tinham desaparecido 1000 G3. Ok. Que estavam com vocês. Que estavam connosco. Era vocês e o hotel, nessa altura?
O hotel mantém-se. O hotel deu cobertura a isso. Dá cobertura a isso. O hotel deu Mas onde é que estavam os 1013? Estavam num quartel onde vocês controlavam? Não, foram distribuídos. Foram distribuídos. Distribuídos pelas pessoas que estavam... Jornal de República, rádios, trabalhadores, foram distribuídas. Não resultou nenhuma morte dessa G3. Nunca houve, desde esse momento do desaparecimento da G3 até hoje... Mas, Isabel, mas explique-me só uma coisa, que é quando distribuem 1000 G13, era para quê? É para dissuasão. Como vê, tinham medo de nós. Haver 1000 G3 nas mãos... Alguns eram conselhos, houve poucos conselhos, mas houve o da República, o das rádios, a Rádio Renascença. É dissuasivo. Talvez a repressão sobre nós não tivesse... Mas nunca pensaram voltar a usar a luta armada? Para pôr outra vez a revolução? Nunca pensámos. Nunca pensaram? Nunca pensámos. Quer dizer, foi muito em cima do dia 25 de novembro, foi muito posta a hipótese dos, e eu pus muito essa hipótese, das unidades militares de esquerda, controladas por comandantes de esquerda, terem resistido. Isso eu pus, Carlos Antunes menos. É mais sensato a esse respeito, menos voluntarista. Mas eu liguei para Estremoz, eu liguei para o Forte da Almada, eu liguei para a EPAM. E o que é que lhe disseram? Qual é que foi a... Foi assim. E não foi só eu. Há poucas semanas foi ao meu consultório uma senhora com o filho. Eu não gosto nada que as pessoas entrem com as famílias. E diz, a senhora também entra e tal. E no final a senhora diz, sabe, a sua consulta é um bocado cara, mas eu paguei a consulta porque queria estar consigo, porque eu sou da Almada, da Cova da Piedade, e no dia 25 de novembro, era uma mulher muito modesta, não é? Ela e o marido trabalhadores, porque no dia 25 de novembro nós fomos em grupo, lá para cima, para o Forte, ter com o Capitão Luz, para o Capitão resistir. Eu ouvir isto, estes anos todos depois, 40 e tal anos depois, fiquei verdadeiramente emocionada, porque aquelas pessoas acreditavam que aqueles militares iam resistir e nós, não é? Iam resistir àquilo que eles pensavam que era, e foi uma reviravolta na vida deles, em termos sociais. Mulher do povo, que foi com outras mulheres do povo para o Forte, para o quartel, dar apoio ao militar para resistir. Estou desejosa de encontrar o Capitão Luz, que já é capitão, não sei o que é que ele é agora, para lhe dizer, olha, tu não resististe, mas há um grupo... Porque falou com ele. Eu falo com eles muitas vezes. Não, mas na altura foi quem te falou. Falei com ele. E eles disseram? Eles, talvez fosse sensato, talvez fosse uma guerra civil. Talvez fosse uma guerra civil. Pois, nunca se sabe, mas podia ter sido uma guerra. E depois, e a seguir, portanto, tenta isso, ainda isto é mesmo no 25 de novembro, e depois a seguir o que é que decidem? E depois a seguir continuar. Ainda fizemos assembleias grandes depois disso. Mesmo nessa altura, estava para ter o meu segundo filho e foi muito acidentada a minha gravidez, mesmo com vontade e com alguma dificuldade da minha parte, com persistência, continuámos a fazer, fizemos assembleias em Setúbal, na Marinha Grande, para continuarmos a resistir do ponto de vista político. E depois acha que é presa para acabar com a vossa atividade política? Eu quando fui presa, julguei que eu fui presa depois em 78. Eu julguei que a contra-revolução tinha agudizado as suas formas de atuação, porque fui presa com tanta violência, fui depois objeto de tal isolamento, e os transportes com o meu filho era bebé, tinha 8 meses, foram feitos de uma maneira que eu, a dada altura, pensei, bom, isto, em vez de ser só PS mais direita, voltou mesmo para uma extrema-direita. Teve quanto tempo presa? 4 anos. 4 anos. Mas não fui condenada. Depois foi absolvida, foi prisão preventiva. Prevenção preventiva? Sim, depois fui absolvida. Claro. Uns julgamentos foram anulados, outros fui absolvida. Quando em 79 as FP são constituídas,
estava na cadeia. Não é? Sim. Está na cadeia até 82. E 80, exatamente. Como é que viu dentro da cadeia todo esse processo? Vi muito mal. Foi muito mal, muito mal. Porque eles iniciam de uma forma contra nós, não é? Expressamente. Quem é que eram os FP? As pessoas. Sim. As pessoas eram uma parte de pessoas que saíram do PRP e das brigadas, outra parte de pessoas que eles recrutaram nas franjas de partidos ex-maoístas e de outros. E eles saem porque é que eles acham que tinha que se voltar à luta armada? Eles têm como... Eles, teoricamente, foram pessoas com muito poucos... Infelizmente, não é? Porque não havia ali um pensamento político sólido. Não havia de maneira nenhuma. Tinham poucos fundamentos políticos. E o hotel é instrumentalizado ou ele estava lá? Eu acho que ele estava lá. Não, eu acho que ele é instrumentalizado. É instrumentalizado? É. O hotel tinha tido as eleições, foram... Em 80? Não, foi antes disso. O hotel, as eleições do hotel, ou foi 77 ou 78. Foi 78. E foi um movimento extraordinário. Por exemplo, no Barreiro, que era um feudo do Partido Comunista, ele teve um campo de futebol cheio. Ele tinha muito carisma. Foi uma pessoa que teve um movimento eleitoral, formou-se nessa altura umas coisas que se chamaram GDUPs, Grupos de Unidade Popular. E foi um movimento a sério. Isso podia ter perdurado. Voltando às FP, então as FP vê-as de uma maneira super crítica, principalmente porque elas obliteram pessoas mesmo. Não é? Não, eu estou a contar isto do movimento do hotel, porque uma parte dessas pessoas vieram na sequência disso. Passou-lhes pela cabeça que, de facto, aquilo podia ter esta continuidade do movimento armado. E é assim que eles se formam e fazem atentados, não é? Claro. E a partir do momento em que fazem... O hotel era uma espécie do que eles ansiavam, era o líder que eles queriam se conseguissem chegar lá. Não é? Era importante para um movimento destes ter um homem com este carisma, por isso eu lhe descrevi como é que foi a campanha dele e foi logo foi na sequência. Mas acha que o hotel os apoiou de alguma maneira? Devia conversar com ele, pelo menos. Ele diz que não. Ele, pronto. Portanto, eu não tenho... Não tenho o direito de fazer outras interpretações. Claro. Ele diz que não. A verdade é que juridicamente foi envolvido, não é? Ele tinha muitos apontamentos, fazia muitos apontamentos, os apontamentos dele escritos foram todos apanhados pela polícia e daí a polícia tirou as respectivas ilações. Eu não sei desses apontamentos, quer dizer, não tive acesso direto a esses apontamentos, mas eles são públicos neste momento, mas o hotel diz que não. Mas a verdade é que ele é envolvido. E sobretudo... Mas não acha que havia que todo esse movimento, depois a começar pelo próprio hotel, é uma coisa um bocadinho ignorante, um bocadinho... É isso mesmo. Não acha? Não tem fundamento político nenhum. A começar no próprio hotel, não é? Não há um pensamento político. Claro. Não há. Que é assim uma coisa... O hotel baseava-se muito naquilo que tinha... De facto, o hotel teve bastante ligação a nós durante o processo revolucionário. E aquilo que eram as proposições nossas, do PRP, que era a organização de base, conselhos, tudo isto, o chamado poder popular, mas com outros nomes, não é? Organização de base, organização autónoma, conselhos, e emanarem daí depois outras estruturas. E o hotel tinha este pensamento. Tinha e tem. As últimas sessões que eu fiz com ele, que já foi há um tempo, mas as últimas sessões, ele voltou a dizer isso. Portanto, o hotel tinha esse pensamento, era o pensamento dele. Agora, isto é um objetivo. Isto que eu estou a descrever é um objetivo. Como chegar lá, de acordo com a situação conjuntural, é outra coisa, não é? Portanto, em determinada situação conjuntural, naquela altura, com governos eleitos através de eleições democráticas e constituídos,
tinha que se pensar o que é que era, Claro. o que é que era O que é correto. que as pessoas queriam e o que é que as pessoas queriam? Tinha que respeitar o que é que as pessoas queriam. Exatamente. Tinha que se ver o que é que era correto do ponto de vista. Porque a certa tático. altura a Isabel fica um bocado com a noção, se calhar os portugueses não querem o que eu quero. Não. E eu tenho que respeitar isso. E naquela altura, sobretudo, a possibilidade de triunfo era nula, não existia. Tinha acabado a possibilidade de haver... Porque já não era uma ditadura, estavas numa democracia, portanto, se as pessoas querem outra coisa, a gente tem que respeitar. Não é? Tínhamos que encontrar formas táticas para estar nessa situação. E não era, com certeza não era executando pessoas, que foi o que eles fizeram. E aí é verdadeiramente o corte pessoal com eles, é a partir do momento em que eles fazem a primeira execução. Que nos prejudicou imenso a nós em termos... Qual foi a primeira execução da CFP? A primeira execução foi de um homem que tinha sido preso e que depois falou na polícia. Um homem da Marinha Grande. E a partir do momento em que isso é feito, que fazem um comunicado a proclamar que fizeram, e nós aí cortámos verdadeiramente com eles, cortámos publicamente com eles, e prejudicou-nos muito do ponto de vista dos nossos julgamentos e da situação na cadeia, não é? E da situação na cadeia. Claro. Depois, quando sai da cadeia, desiste um bocado do mundo político, Não desisto. ativo ou não? Não. Eu logo que saí da cadeia, eu organizei um grupo, que não teve depois existência, para além disso, que se chamava Convergência, onde eu procuro, que era a minha ideia, e é ainda hoje, que era reunir o que ainda existia da chamada esquerda revolucionária. O Aluar, o grupo do Louçã, que ainda existia, os maoístas, da UDP, que também ainda existiam, e comecei a fazer reuniões pouco depois. Eu tive uma vida muito difícil quando saí da cadeia. Muito difícil. Muito difícil. Porque as pessoas não queriam estar consigo? Não, era isso. As pessoas foram muito simpáticas comigo e muito solidárias. Eu não tinha era dinheiro. Tinha 2 filhos. Não é? Foi muito complicado. Porque foi em plena crise, foi a primeira crise. Ok. Quando foi a primeira vez o FMI, não é? Exatamente. Foi quando a canção do José Mário Branco, ele canta a FMI. Havia um camarada nosso, operário têxtil, que ouvia FMI e começava a chorar. Estávamos derrotados. E portanto, o meu distrito, que é o distrito de Setúbal, as pessoas não tinham dinheiro. Ninguém me emprestou dinheiro. Para acabar, que esta entrevista já é a mais longa de todas. Está boa. Está a ser muito bom. Só para acabar, porque eu conduzi a entrevista sempre de uma forma muito histórica e menos ideológica, porque acho que é super interessante que estas coisas fiquem todas o mais clarificadas possíveis em 1h30, que é o que nós vamos agora. E registadas. E registadas, que fiquem registadas. Que é, vive com alguma amargura o facto de, no mundo inteiro, a revolução nunca ter triunfado, não há nenhum país onde a coisa tenha resultado. Como é que vê isso? Vejo com amargura. Não vejo com depressão, eu não me deprimo. Mas não acha que isso é a condição humana que não permite, que aquilo não está... se calhar essa ideologia não está adaptada à condição do homem? Ou pelo menos agora não está? Agora não está. Eu quero crer isso. Eu ainda sou utópica. Claro. Ainda acho que vamos para que um dia, talvez daqui a 100 anos, se esteja numa sociedade com igualdade e diferença. Mas vejo com amargura que o mundo alfabetizado, não estou a falar de populações animistas, com religiões animistas, o mundo alfabetizado, sabe ler, escrever, lê demais até, porque lê em diagonal na internet e é obscurantista e acredita em fake news e lês criaturas inimportáveis como o Trump. Onde é que nós falhamos? Mas ao mesmo tempo não acha que a evolução até tem sido positiva, com altos e baixos, e que até se tem caminhado para uma situação de uma sociedade mais igualitária e com mais liberdade. Eu acho que se calhar está-se a chegar onde a Isabel quer chegar, mas não com a rapidez que a Isabel queria. É mais ou menos isso. Eu acho que... Eu agora estou muito interessada em ver o que é que se passava nos anos 40 e 50 em Portugal, tenho feito umas entrevistas. E era uma miséria.
as pessoas não tinham sapatos. Não tinham sapatos, ainda ontem estava a falar sobre isso. Andavam quilómetros para ir para a escola sem sapatos, comiam umas couves, eram muito oprimidos. Os padres é que diziam o que é que as pessoas haviam de pensar. Portanto, quando olho para os meus filhos e para os meus netos, penso, esta gente tem sorte. Depois das dificuldades que eu passei... Fica uma reacionária com os seus netos. Não, pelo contrário, a minha família acompanha muito no meu pensamento. Não estou a dizer. A Isabel começa a olhar para os seus netos e é reacionária em relação a eles. Olha-me estes têm tudo e mais alguma coisa. Mas se houvessem as dificuldades que eu passei... Dá-me uma satisfação, claro, uma alegria, pensar, eles não terem que passar as dificuldades que eu passei, terem acesso a coisas que eu gostava de ter tido, e manterem a cabecinha, e manterem a cabecinha pela igualdade. Acho que sim. Eu sou das tais pessoas que acreditam que houve um progresso na humanidade. Há milhões de pessoas a passarem fome, mas há menos milhões. Há muito menos. Isto é terrível dizer isto. Há aqui uma coisa um bocado tricky, que é, também se calhar há muito menos pessoas a passar fome pelos mercados abertos, por uma série de coisas económicas que... eu acho que a Isabel tem a cabeça aberta também para perceber isto, não é? É a explicação que é muitas vezes dada. Claro. Essa é uma discussão comprida. Claro. Porque temos que admitir a contradição, não é? Claro. A mesma coisa pode ter resultados bons por um lado e maus por outro. Acabou com os camponeses, não é? Claro. Os camponeses de sobrevivência que não passavam fome deixaram de existir no mundo, não é? É uma... Isabel, vamos ter que terminar. Eu adorei a entrevista, senão não teria sido tão longa. Acho que mesmo que a Isabel não tenha conseguido mudar tudo, contribuiu para mudar muita coisa para o melhor, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Espero que sim. E falaremos numa próxima oportunidade. Muito obrigada por ter convidado, foi ótimo o entrevistador também, muito simpático. É a primeira pessoa que me elogia. Com muita empatia que é importante. Sim. Muito obrigado.